Foi, então. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, professora Ananda, professor Leonardo Tartaruga. Hoje eu e meu colega Marcos de Antoni, a gente vai estar apresentando aí um vídeo sobre a capacidade de sprints repetidos. Um tema da nossa disciplina aqui de treinamento físico. Então, vamos começar. Bom, uma introdução primeiro ao tema, né, do que se trata. Até para nós era um pouco incomum, a gente nunca tinha ouvido falar. Então, a gente foi atrás e resolvemos fazer, né, uma introdução para todo mundo estar bem alinhado sobre o que é. Bom, primeiro falando sobre os esportes, né? Os esportes coletivos, eles têm demonstrado que uma das principais atividades durante um jogo são os sprints de alta intensidade. E principalmente de alta intensidade e repetidamente, né? Com breves períodos de recuperação. Então, não é apenas um sprint, né? Durante todo o jogo vai ter muitos sprints de alta intensidade e eles são característicos por terem breves períodos de recuperação. E na literatura, né, ela tem denominado a habilidade de manter o melhor desempenho em séries sucessivas de sprints com a capacidade de sprint repetido, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, esses sprints, eles são característicos por serem mais curtos que 10 segundos e os seus períodos de recuperação são também menores que 60 segundos. Então, é pouca recuperação e uma alta intensidade em um curto período de tempo. Os testes são propostos na tentativa de avaliar correlatos fisiológicos envolvidos na capacidade de realizar sprints repetidos. Então, vai ser realizado testes para observar em cada atleta como que ele desempenha nesses sprints repetidos, né, num ambiente controlado, e então tirar alguns correlatos fisiológicos de como está esse atleta, tirar algumas informações e até usar como treinamento, que a gente vai falar mais para frente. Então, a bioenergética do sprint repetido. Então, como eu tinha dito, o sprint repetido, o sprint, no caso, né, ele é uma alta intensidade em um curto período de tempo, e no caso do sprint repetido, ele é esse sprint, só que com uma breve recuperação. Todo mundo sabe, né, que já é comumente conhecido que, do ponto de vista energético, o metabolismo fosfogênico é quem desempenha o maior papel na formação de ATP. Né, principalmente pelo uso das fibras do tipo 2, na sua maioria. Porém, como são sprints repetidos e os períodos de recuperação são muito curtos, a fosfocreatina ela não consegue ser ressintetizada por completo, então ela é só parcialmente ressintetizada. Então, também, durante essa recuperação parcial ali, né, os estoques de energia eles vão ter que acabar sendo utilizando também o glicogênio, né, o glicolítico, o estoque glicolítico e também aeróbico, metabolismo aeróbico, para conseguir fazer essa recuperação e para esse indivíduo continuar realizando sprints durante o esporte. Então, mesmo que se trate de atividades de alta intensidade, como elas são repetidas e como são várias vezes por um longo período de tempo, outros metabolismos energéticos têm que ser utilizados, né? Que no caso vai acabar primeiramente sendo o metabolismo glicolítico e depois também a parte aeróbica. A parte aeróbica ela não vai participar muito no total dos sprints, ela vai ser menos de 10%, porém ela vai participar muito na recuperação para estabilizar, para retornar a homeostase desse atleta, que então a parte aeróbica ela vai participar mais fortemente nessa parte da recuperação. A capacidade de sprints repetidos na prática, então, né? Como é que se faz isso, né? Bom, diferentes protocolos são encontrados na literatura, né, para fazer a avaliação desses sprints nesses atletas. Então, eles podem variar da distância dos sprints, o número de sprints, né, o número de repetições, a duração do intervalo entre os sprints, né, então o descanso ali, o repouso entre os sprints, e como vai ser esse repouso também. Ele pode ser ativo, né, com uma caminhada ou uma corrida muito leve, ou até passivamente, que vai ser sem movimento, né, o repouso total mesmo. E também o tipo de corrida, geralmente é mais linear, mas também tem protocolos que mostram com mudanças de direção. Alguns autores, né, uma forma da gente conseguir ver como está o desempenho desse atleta, eles recomendam a utilização do tempo médio ou o tempo total, com a medida geral da capacidade de realizar sprints repetidos, né, para fazer a comparação desses atletas e ver mais ou menos se eles estão desempenhando melhor, desempenhando pior,
e também comparar entre eles e também entre posições. As ações determinantes de uma partida, ela tem maior contribuição do sistema anaeróbico através dos sprints e acontecem repetidamente durante uma partida, né? A gente pegou um estudo também que dizia que numa partida de futebol, um terço dos movimentos, né, da atividade desse atleta, eles vão ser feitos em sprints, né, em altas intensidades, em velocidades acima de 15 km por hora. Então, as partes mais decisivas do jogo, elas vão ser geralmente definidas em sprints, né, em movimentos de alta intensidade. Então, é por isso a necessidade desses atletas estarem desempenhando bem várias e várias vezes, conseguindo se recuperar num curto período de tempo e mantendo uma alta intensidade para conseguir desempenhar bem e conseguir definir a partida nesses períodos de alta intensidade. E isso não só no futebol, né? Como em vários outros esportes, os momentos mais decisivos vão ser sempre em alta intensidade. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Aqui a gente trouxe uma imagem que a gente pegou de um estudo também, que mostra alguns dos protocolos, né? Vários estudos, era uma meta-análise com vários estudos que fizeram vários protocolos de testes de sprints repetidos. Então, se for pegar aqui o Aziz et al. De 2000, foram 40 participantes, a distância do sprint era de 40 metros, o número de repetições foram de 8, né? 8 sprints, e a duração da recuperação era de 30 segundos, e essa recuperação era ativa. Então, no estudo, né, mais a fundo, a gente ia poder ver quanto tempo era como era a velocidade, né, dessa caminhada, dessa corrida para essa recuperação, mas era uma recuperação ativa. Se for pegar o Zagato et al. E de 2009, lá embaixo, né, vão ser 40 indivíduos também, a distância do sprint era 35 metros, diferente do Aziz, que era 40. Já o número de sprints agora são 6 e a recuperação é apenas de 10 segundos. Então, uma recuperação bem menor, porém, o tipo de recuperação ela era passiva. Então, o atleta ele não se mexia, né? Se mexia muito pouco para fazer essa recuperação ser melhor aproveitada nesses 10 segundos. Agora eu vou passar para o Marcos continuar a nossa apresentação. Então, quais são os possíveis benefícios, né, da realização do teste e resultados possíveis que a gente pode ter com a capacidade de sprints repetidos? Então, aqui a gente tem ali variáveis desempenhos obtidos nos testes de sprints repetidos, que quer dizer que em jogadores de futebol, essas variáveis que saem desses testes, elas podem discriminar, né, dizer em qual nível está esse atleta, né, tanto a capacidade dele de competitividade quanto nas diferentes posições, né, pode analisar, vamos supor, por posições, né, fazer esses testes em posições, no caso, vamos botar um lateral direito, os laterais direitos, né, e a partir desses testes tirar o melhor jogador dele para iniciar uma partida, como no caso. Então, no que concerne a avaliação dos componentes físicos, Bangsbo, acho que é Bangsbo, ele indica algumas razões para que sejam feitos esses testes, né? Ele indica 6 razões, que a primeira é estudar o efeito de um programa de treinamento, né? A segunda, motivar, né? Servir de motivação para os jogadores para treinar com maior empenho. A terceira é dar aos jogadores resultados objetivos do treinamento, né, do que eles estão pedindo. A quarta é conscientizar os jogadores do objetivo do treinamento, né, o porquê daquele treinamento. E a quinta, avaliar se um jogador está apto ou não para determinado jogo, para determinada competição. E a sexta é planificar, né, é fazer planejamentos de treinamentos a partir desses testes a curto, médio e longo prazo, né, para esses atletas. No caso aqui a gente pegou atletas de futebol, né, são trabalhos todos referentes a atletas de futebol. Então, ali a utilização do tempo médio ou tempo total como uma medida geral da capacidade de realizar sprints repetidos. Então, vai pegar sempre essa questão do tempo médio, né, que é para utilizar o tempo médio ou total como uma medida geral da capacidade desses sprints repetidos.
E o melhor tempo entre a série dos sprints vão ser avaliados, né, com uma capacidade de realizar os maiores esforços dentro da partida. E as parciais de tempo dos sprints de cada atleta para identificar pontos de queda de desempenho dele durante o teste. Acho que dá para passar. Então, como melhorar os testes, nos testes, né, nesses testes de capacidade de sprint repetidos, e, consequentemente, no desempenho no esporte em questão, que é o futebol, né, que a gente conseguiu, como o André falou no início, esses sprints repetidos, nessa capacidade, ele não é só do futebol, ele é de vários esportes, né, é utilizado. Então, aqui no esporte que a gente pegou os trabalhos que a gente pegou foi do futebol. Então, levando em conta o princípio da especificidade do treinamento de sprints repetidos, são uma ótima alternativa para melhor desempenho. O treinamento baseado em sprints repetidos é baseado em ações de sprint all out, que é menor que 10 segundos, como o André já falou, intercalado por uma recuperação passiva ou ativa de menor que 60 segundos, né? Que foi ali a tabelinha mais ou menos que o André mostrou dos trabalhos dos autores ali, se referindo a isso. E aí aqui a gente tem uma pesquisa do Bishop e alguns colaboradores, onde eles investigaram a efetividade do TSR, que é o treinamento de sprint repetido, durante umas 4 semanas. Eles conseguiram chegar a um resultado de que esse TSR melhora vários componentes, né, multicomponentes da aptidão atlética desses atletas, pela especificidade com os esportes coletivos, né, de natureza intermitente, com troca de direção ou linear, né, e também é capaz de melhorar o próprio CSR, né, que é a capacidade de sprint repetido. Também, esses resultados, eles, numa revisão sistemática que eles fizeram, assim, sugeriram que esse TSR é efetivo quanto a melhorar a potência, a velocidade, além da CSR, e também a resistência em grupos atléticos diversos, ou seja, eles melhora a resistência, né, o TSR em diferentes grupos de diferentes modalidades esportivas, né, seja ela indiferente do esporte, do futebol que a gente pegou aqui. Eu acho que era isso, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Acho que da minha parte era isso. É isso aí, então. Aí, nossas Algumas referências referências. aqui, que a gente pegou uns trabalhos do Pasquarelli, né, do Nakamura, do Rampini também, habilidades de sprints repetidos em jogadores profissionais e amadores de futebol. Esse nos ajudou bastante. Esse das respostas fisiológicas também é um bom trabalho. E aí temos um link também que é de um trabalho da Universidade do Rio Grande do Norte que o pessoal fez, que fala de vários assuntos, entre eles a capacidade de sprints repetidos. Então tá, é isso Obrigado, aí. Léo. Valeu, pessoal. Um Espero que tenham gostado. Um abração. Vai. Tem que dar o Share stop. out. Recording. Aqui. Não tô achando essa coisa.